Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formalice. Hoje a gente vai dar sequência no nosso projeto de gestão financeira pessoal utilizando aqui VBA, né? Então esse projeto já está ficando um pouco grande, ele tem bastante coisa aqui. A gente começou desde lá do bloco de notas, onde a gente fez o rascunho, passamos aqui por Canva, passamos por várias questões, fazendo diversas mecânicas aqui já, né? Daí a gente tem a parte de contas aqui, onde a gente tem gráficos, a gente tem cadastro das contas bancárias, com saldo inicial e tudo que você precisa. E a gente está trabalhando na parte do meu dinheiro, onde a gente já cadastrou toda a parte de receitas. Estamos trabalhando aqui na parte de despesas, tá? Então na aula passada a gente fez um cadastro aqui de categoria de despesa, né? As contas bancárias já estão vindo para cá automaticamente. E a gente tem aqui despesa fixa variável, a parte de valor, a parte de data de pagamento. E a gente já fez também aqui o funcionamento de despesa única, tá? O que a gente vai fazer agora? A despesa recorrente. Como que vai funcionar? Percebe que para despesa recorrente, a gente tem uma informação de vencimento, uma informação de data final. E a data final ela pode ser ou por data ou por número de recorrências, tá? Então isso daqui vai fazer diferença aí pra gente, tá? Então como que a gente vai trabalhar para isso aqui funcionar? Vou fechar aqui o user form, vou vir aqui para o nosso formulário em si, né? E vou vir aqui nesse botão, que é o botão de salvar. É nele que a gente vai fazer essa mecânica, tá? Então o que já tem nele aqui para a gente poder recapitular? Primeiro, ele faz aqui a verificação das informações, e aí ele tem aqui um if, né? Então mplivre.despesas, mplivre.despesas.value for igual a 0. O que é isso? Se ele for 0, quer dizer que eu estou fazendo um cadastro único, né? Então por isso ele está verificando aqui, olha, tb data vencimento único, for empty, ele vai apresentar ele como erro. Caso contrário, ele pega um dt, né? E eu tenho aqui, olha, um dt e um df, e essas informações que vão me ajudar bastante, tá? Como que isso daqui vai funcionar para que eu consiga fazer ali esse preenchimento de forma que seja automático esse entendimento, se eu estou fazendo recorrente ou se eu estou fazendo única, tá? Eu vou vir para cá, nesse else aqui, quer dizer que ele está na aba do preenchimento único, tá? Então eu vou verificar o seguinte, então, if.tb, e aí, dentro lá do meu vencimento, da meu cadastro de recorrência, eu vou ter o vencimento por recorrência, tá? Então eu vou ter aqui tb, deixa eu melhorar aqui, if.tb, e aí eu vou pegar aqui data, tá? Então eu tenho aqui, dentro de datas, né, tem aqui o vencimento rec, que é o vencimento recorrência, e o vencimento único. Agora eu quero o vencimento recorrente, tá? Ponto velho é igual a empty dem, quer dizer que essa informação ficou vazia, ela não pode ficar. Então eu vou deixar aqui um end if já. E aí dentro, então, se ela não pode ficar, eu vou falar que v igual a true e o set ctr igual a ponto controls tb data vencimento rec secundário e depois ctr ponto for color vai ser igual md cores ponto cor alerta, tá? Então isso aqui é basicamente o que a gente já tinha feito antes, ou seja, se ele verificou essa situação e a pessoa selecionou que quer recorrente e não colocou a data de vencimento de recorrência, então ele vai ficar como vermelho ali para a pessoa, tá? Caso contrário, né? Então se a pessoa colocou uma data de vencimento ali para essa recorrência, o que eu vou fazer ali dentro? Eu vou precisar que ele identifique agora para mim qual que é essa data de vencimento, e isso eu vou colocar dentro do meu dt, tá? Então else dt igual a cdate e aqui ponto tb data vencimento rec ponto velho, tá? Então assim ele vai pegar essa informação e vai colocar isso ali dentro do meu dt, tá? Lembrando que ele já não permite que a pessoa faça um preenchimento que não tem nada a ver com data, isso a gente já controlou antes, tá? Então, assim, ele vai colocar essa informação e vai salvar esse dado ali para você. Quando ele vier aqui para baixo, né, eu tenho uma outra verificação quando eu estou falando de recorrência, que é o final da recorrência. E isso vai depender de uma option button, porque ela pode ser por data final ou por número de recorrências. E isso vai impactar para a gente lá naquela nossa data final, tá? Então isso é importante, eu vou precisar fazer com que ele tenha essas duas mecânicas aí já garantidas. Então como que eu vou colocar essa informação aqui dentro? Tá? Então depois aqui dessa verificação eu vou descobrir a pessoa selecionou data final ou a pessoa selecionou número de recorrências. Então if
ob, tá? Então, e aí aqui eu vou ter despesa fixa, despesa variável agora não é importante para mim, mas ob livre rec data quer dizer que a pessoa escolheu data final. Então, se esse carinha for igual a true, then, e deixar aqui um and if. Então, se a pessoa escolheu data final, então o campo de data final tem que estar preenchido. Tá? Então, if.tb data, fim rec, então fim da recorrência, ponto value é igual a empty, then, and if. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Enquanto isso daqui for verdade, né? Enquanto isso daqui acontecer, ele vai ficar vai fazer ali para mim alguma coisa. E se ela ficou vazia e ela não podia, é o mesmo caso que a gente fez ali em cima. Então, nesse caso, v é igual a true, set ctr igual a ponto controls. O nome vai ser o mesmo da caixinha de cima, então tbdata. Fim rec, só que com secundário no final, e depois ctr ponto for color vai ser igual a md cores ponto cor alerta, tá? Então assim ele vai fazer essa estrutura, else, e aqui eu vou colocar que dt é igual a cdate, aqui dt não, né, mas o df é igual a cdate do ponto tb data fim rec, tá? Então assim ele vai fazer essa mecânica ali para você, tudo bem? Então ele vai verificar essa estrutura e vai colocar isso ali dentro do número de recorrências ali para você, tá? Beleza. Depois disso, né, ele tem que fazer uma outra verificação. Quando ele fizer o preenchimento desse jeito, né, então ele já tem uma data de trabalho, mas quando eu coloquei o número de recorrências, daí ele não vai ter essa informação. Então quando ele não tem essa informação, eu vou ter que calcular esse número de recorrências para definir essa data final, né? Só que a gente já fez isso aqui embaixo, olha. Então a gente falou que o df é igual ao worksheet function edate, que é o dt, acrescentando ali um número de recorrências. Então ele já fez isso pra gente, né? Então já estava pronto isso aqui. Só que tem um detalhe, se eu falei que aqui, ó, df já pega a data final, então isso aqui só vai acontecer quando o df chegar vazio. Então if df igual a empty, then, aí sim ele faz essa mecânica aqui. Tá? Então percebe que eu estou colocando informações ali diferentes para fazer com que ele tenha esse preenchimento. Então, se ele estiver vazio, ele vai fazer o que ele já estava fazendo antes e estava funcionando. Se ele veio com alguma informação, sinal que ele passou por esse df aqui, então dessa forma ele vai daí sim fazer ali o preenchimento para você corretamente. Tá? Então isso daqui quando o ob livre for o rec data. Agora e quando ele não for rec data, né? Ou seja, se eu vier aqui e colocar um else, nesse caso ele vai pegar esse rec, né, e vai colocar a informação que eu tenho lá dentro do meu número de recorrências, né? Então, e existe a possibilidade do número de recorrências estar vazio também, então tem que verificar isso primeiro. if.tb numRec.value for igual a empty, then, e aí a mesma coisa, entre if aqui e v igual a true, set ctr igual ao mesmo nome, né, ponto controls, e aí aqui vai ser tb numRec secundário, ctr.forColor é igual a md cores.cor alerta, e aí else, né, caso contrário, então aí sim rec vai ser igual a .tb numRec, numRec.value, tá? Então assim ele vai pegar essa informação, vai colocar ali dentro, e aí quando chegar aqui, ele vai verificar que o rec não está vazio, portanto ele vai fazer aqui a sequência. E enquanto o dt for menor ou igual do que o df, ele vai ficar girando ali o nosso preenchimento, tá? E aí, até aí, tá tudo tranquilo pra gente. Tá faltando aqui a fórmula de status ainda, e a gente vai fazer aqui o teste para preencher essa fórmula de status, tudo bem? Mas, por enquanto, o nosso preenchimento recorrente em si está tudo certo, beleza? Ok, vou salvar aqui o código, vamos dar uma olhadinha lá no Excel, tá? Então eu vim aqui no Excel, na aba de despesas, o que vai acontecer aqui, né? Despesas é o seguinte, vamos ver como é que fica esse status aqui pra gente. Primeiro, eu tenho que ter uma data de vencimento, então eu vou colocar aqui, por exemplo, que deveria vencer isso daqui no dia 20 do 4, né? Por exemplo. Então isso, lógico, vai vir lá do nosso VBA.
que o status vai verificar aqui pra gente? Vou colocar algumas condições aqui. Tá? Então, primeira condição, né? Então, igual a C. Então, como ele só vai fazer o preenchimento obrigando, não tem a possibilidade disso aqui ficar vazio. Então, não tem que me preocupar com isso, porque isso já está garantido lá no VBA. Tá? Mas, então, se essa data aqui, olha, a data de pagamento, for diferente de vazio, quer dizer que a pessoa já pagou. Né? Então, isso aqui já está feito. Né? Não preciso me preocupar com isso. Então, ponto e vírgula, vou escrever aqui, pago. Né? Então, ele vai colocar o critério de pago ali pra gente. Primeira situação. Beleza. Então, próximo passo, né, o caso contrário, é se não tiver pago. Então, se não tiver pago, pode estar vencendo, ou seja, pendente ali, mas dentro do prazo, pode estar vencido ou pode vencer hoje. Essas são as 3 condições que eu vou colocar. Como que eu vou verificar isso? Eu vou fazer o seguinte, olha, se essa data for igual a hoje, então, aí eu quero que ele coloque vence hoje, por exemplo, tá? Para ficar fácil para a pessoa poder separar isso ali dentro, por exemplo. Caso contrário, né? Então já sei que não foi pago e não está vencendo hoje, então pode estar vencido ou pode estar dentro do prazo. Então nesse caso eu vou perguntar novamente se essa data for menor do que hoje, então eu vou colocar aqui vencido, né? Caso contrário, né, então já sei que não foi pago, não está vencendo hoje, não está vencido, sinal que está dentro do prazo, eu vou colocar aqui como pendente, né, ou até melhor, em dia. Né, então assim fica mais fácil ali para... Beleza. Fecha todos os Cs aqui agora, né, então todos os 3 Cs, e aí ele vai ficar lá para a gente como vencido, porque hoje aqui é dia 28, né? Eu estou colocando o prazo ali como dia 20 e ele não foi pago, por isso está vencido. Caso contrário, se eu vier aqui e colocar que foi pago hoje, ele vai aparecer como pago. Eu não estou preocupado aqui, por exemplo, pago com atraso, coisa do tipo. Se você quiser, você pode colocar esse tipo de condição aqui também, tá? Comparando a data de pagamento com a data de vencimento. Tá? Mas e se eu tirar aqui essa situação e colocar aqui, né, o dia 28, vai aparecer como vence hoje, e se eu colocar aqui, sei lá, dia 30/4, ele vai aparecer como em dia. Então está funcionando as estratégias ali que eu preciso. Se eu colocar aqui, ele vai ficar como vencido. Lembra, eu não preciso me preocupar com o caso do vazio por enquanto, porque do VBA já vai vir certo. Então eu vou pegar essa fórmula e vou copiá-la. Se você quiser, você pode até apagar ela daqui já. Vem aqui, olha, a gente colocou uma nota do ponto correto, né? Então ele vai preencher isso aqui na coluna I, tá? Então eu vou vir aqui, olha, ponto range, cifrão, e cifrão, e comercial L, ponto fórmula local, e aí aqui eu vou colar dentro de aspas aquela fórmula que eu trouxe de lá. Eu tenho só um ajuste para fazer ali, não tem problema, tá? Tudo que tem aspas aqui, olha, são aspas que são lá da fórmula, então ela tem que ficar dobrada. Então eu vou abrir 2 aspas para cada aspas. Por exemplo, o vazio ele fica 4 aspas. O pago, olha, ele precisa de 2 aspas antes, 2 aspas depois. E assim por diante. Mesma coisa que no vence hoje. Mesma coisa que no vencido. E mesma coisa que no em dia. Tá? Então fez isso. Agora a fórmula está funcionando. Vou tirar aqui essa nota, porque eu não preciso mais dela. Tá? E aí agora, salvei o código. Rodando o código desse jeito, agora ele já consegue fazer registros recorrentes para você. Então percebe que, mesmo a gente tendo feito o código aqui de forma separada, digamos assim, a gente monta ele já pensando no que vai vir mais para frente. Assim fica mais fácil para você evitar qualquer tipo de problema, evitar qualquer dificuldade quando você for colocar coisas novas. Por isso que é importante você ter um escopo bem definido do que você vai ter feito dentro da sua estratégia. Tá? Perfeito. Então deixa eu só conferir um detalhe aqui. Quando a gente vier aqui na data, né? Então o fim hack ele tem aqui o evento exit. Não, a gente não fez ainda que o evento existe, então já vamos colocar ele aqui, ó. Então no fim hack ele tem um detalhe, né? Então ele tem que garantir que isso daqui é uma data, né? Então if me.tb fim data fim hack and with, tá? E aí eu vou verificar o seguinte: if.value igual a empty them, tá certo, them exit sub, ignora esse caso. Depois if text length, que é o comprimento do texto, igual a 5,
then ponto velho vai ser igual ao próprio ponto velho, e-comercial barra e-comercial year date. Tá, então o que isso aqui quer dizer, né? Então tô falando para ele o seguinte, ó. Se o valor for esse número de caracteres for 5, quer dizer que a pessoa preencheu o dia e mês, mas não preencheu o ano. Isso acontece muito, eu mesmo faço muito isso. Nesse caso, ele vai pegar o valor, né, que já existe na caixinha, que é o dia e mês que a pessoa preencheu, colocar uma barra e colocar o ano atual. Isso facilita para a pessoa não precisar colocar 2025 toda hora, tá? E depois disso, né, ele vai verificar if isDate ponto value igual a false, ou seja, se a pessoa digitou alguma coisa que não é uma data, then eu vou dar um message box, né? Então eu vou colocar assim, ó, favor informar uma data válida utilizando o formato, e aqui duas barras, porque duas aspas, né, que eu quero que as aspas apareçam lá no texto, dd/mm/4as, tá? Fecha, ponto, vírgula, fecha vírgula, né? E aí VB critical, porque isso seria um erro, entrada inválida, né? Então assim ele vai mostrar isso daqui, e vou limpar a caixa para não ficar com a informação errada, né? Então ponto velho igual a empty and if, tá? Então esse aqui vai garantir que a pessoa faça o preenchimento correto sempre, tá? Eu vou pegar aqui os outros vencimentos já, e aí você pode até fazer o seguinte, ó, pode até copiar esse bloco aqui, porque é tudo igual, e vou vir aqui, olha, no fim despesa, cadê? Ou até se você quiser, se ficar mais fácil, você pode até vir com ele aqui, olha, a data de vencimento. Então aqui, fim, esse carinha aqui, pronto, beleza, vencimento. Vou também colocar aqui um exit, eu vou colar o exit aqui, isso aqui eu não preciso. E aí aqui é só eu trocar o nome do meu controle. Então, pronto. Mesma coisa, eu já vou aproveitar, porque provavelmente também está sem o exit aqui. Exit também. E já vou colar aqui também desse outro controle, que é o vencimento único, tá? Beleza. Isso daqui eu também não preciso. Ótimo, agora as 3 caixinhas de data estão funcionando corretamente e você já pode fazer o preenchimento. Então se eu rodar o meu sistema, vier aqui com despesas, por exemplo, se eu colocar aqui descrição da despesa, aluguel, por exemplo. Eu já deixei aqui, vou pegar qualquer conta bancária 1, por exemplo, despesa fixa, de moradia, vou colocar aqui, sei lá, R$2.000, por exemplo. Data de pagamento, vou colocar, não vou pôr agora, vai ser recorrente. Data de vencimento, sei lá, todo dia 20, então vou colocar dia 20 de 4 de 2025, por exemplo. Vou fazer por data final, vou colocar até, sei lá, dia 31 do 12, estou colocando 31 de propósito, tá? Para ser uma data diferente, você vê que ele funciona mesmo assim, de 2025. E eu vou pedir para ele salvar aqui, tá? Então o que ele fez? Ele salvou lá a informação, tá? Deixa eu até fechar esse carinha aqui agora. Venho aqui em despesas e lá ele já lançou para mim, olha. Por enquanto, né? A questão de lançamentos, aqui ó, tem um detalhe, ele lançou aqui a parcela ali errada, isso não pode acontecer, isso aqui a gente vai ajustar. Lançou aqui aluguel, tá certinho, fixa, moradia, R$2.000, e aqui as datas, ó, de 20 do 4 até 20 do 12, então ele lançou certinho, apesar de eu ter colocado dia 31, então só aqui o ajuste da nosso preenchimento ali, tá? Um outro detalhe, né? Então aqui ele pegou a informação, percebe que ele tem um ajuste aqui na fórmula também que a gente precisa fazer, tá? Então 2 ajustes aí pra gente colocar, tá? Então, eu vou pegar aqui, vamos voltar aqui no botão de salvar, começar pela fórmula que é mais fácil, tá? Então aqui ó, a fórmula, tá vendo esse 2 aqui, ó, ele precisa ser ajustado, tem que ser substituído, porque senão ele vai dar aquele erro de colocar todas as fórmulas iguais, tá? Então vou colocar aspas aqui, e comercial L, e comercial e aspas, tiro 2, né? Para ele substituir para a linha correta, tá? Aí a mesma coisa em todos os lugares que tem 2, tá? Então eu vou pegar aspas e comercial L, aspas, Ctrl C, vou selecionar aqui o 2, Ctrl V, vou selecionar aqui o outro 2, Ctrl V, e deixa eu ver, acho que não tem mais nenhum. Beleza, então foram todos aqui, já ficou certinho, a fórmula está resolvida, tá? Outra coisa, né? Então aqui na coluna A ele tem o código. Na coluna A aqui ele tem o código, aí o código ele foi criado nessa parte aqui,
Então, o que ele está fazendo? Né? Ele vai lá na sua edit, se tem edit, ele faz aqui esse preenchimento, se não, que é esse caso que ele fez agora, ele faz lá o A, pegando a informação correta e o código, né? Se o código estiver empty, ele vai lá e coloca o próprio código com essa informação. E foi por conta disso que ele errou ali, digamos assim, o código, né? Porque ele ajustou esse código só com ele sendo ali vazio. Então, primeira vez ele preencheu, fez o código certo, usando ali o hack como informação para isso, e depois ele acabou não fazendo ali ajuste de código, porque ele não fez ali essa mecânica correta. Então, eu vou melhorar isso daqui, eu vou melhorar essa mecânica para ele fazer aqui a informação do jeito que deve ser feita. Tá? Então, eu vim aqui e vou criar uma nova variável para isso. Tá? Então, eu tenho aqui o código, eu vou criar aqui um ID as string, tá? Então isso aqui vai melhorar aquela estrutura lá pra gente. Vou dividir o código em duas partes, tá? Então nem precisa da colinha ali. Então o que ele vai fazer? Então nessa situação ele vai pegar o código igual o código que já existia, isso não precisa se preocupar. Mas aqui embaixo, eu quero que antes dele fazer isso, eu quero que essa parte aqui, olha, do format seja calculada a partir anteriormente. Então eu vou falar para o seguinte, olha, if id igual a empty, then id igual, e aí eu vou colar aquela informação. Então essa parte aqui, que é o começo do código, ele está aqui. Agora aqui, ó, o código vai ser sempre ajustado, tá? Só que ao invés de colocar esse pedaço aqui, que é esse pedaço que eu não quero que mude, então id e o resto lá da informação. Então assim ele vai fazer o preenchimento lá correto. Vamos vir aqui, eu já apaguei ele daqui e vamos testar de novo. Então é assim mesmo, sempre testa, sempre faz verificações do que você está montando para garantir que está funcionando tudo certo, tá? Então eu vou vir aqui novamente, vou colocar lá como aluguel, por exemplo, vou colocar primeiro a conta aqui mesmo, como despesa fixa, vou vir aqui na moradia, vou colocar aqui R$2.000, por exemplo. A data de pagamento não vou pôr agora, vou deixar como pendente ali de pagamento, despesa recorrente. Por exemplo, dia 20/4. Está errado ali. 20/4, beleza. Vou vir aqui, a data final vai ser 31/12, né? Por data final, beleza. E aí ele vai salvar ali para mim. Tá? O que ele vai fazer aqui? Ó? Veio para cá. Agora sim, olha, só o primeiro mês está vencido e tá certo isso, os outros estão em dia. Já lançou aqui para mim o valor ali certinho. Tem um detalhe aqui, olha, o valor ele está lançando como texto, então a gente vai consertar isso aqui. E aqui ele já consertou também, ele lançando 9 recorrências ali da nossa estrutura. Tá? Outro detalhe, ele está ficando de 1, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no salvamento. Deixa eu ver aqui no código, né? Então ele está fazendo ali N, né? E REC, só que o REC ali ele está ficando 1, porque a gente está usando ali como data final, né? Então o que eu vou fazer? Eu preciso ajustar também esse REC ali para esse tipo de situação, né? Então quando ele for aqui por data final, ele vai precisar do REC ajustado. Isso aqui a gente vai mudar também para que ele possa calcular isso, mas não é um problema para a gente agora. E tem mais dois detalhes que a gente vai fazer aqui antes de fazer até a próxima verificação, que é o seguinte: ele não está colocando depois as informações dentro da lista, e ele precisa também limpar as informações ali da sua caixinha para que ela possa ser preenchida novamente. Tá? Essas duas informações a gente vai fazer na próxima aula, já fechando essa parte aí de preenchimento, beleza? Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.